Boa tarde, pessoal. Então, pessoal, eu queria estudar com vocês a bioeletricidade, a eletricidade dos seres vivos, né? Essa o estudo elétrico, né? Principalmente das membranas, né? É, Quem primeiro estudou a bioeletricidade, quem primeiro postergou, que teorizou que as células tinham cargas elétricas, que as células podiam gerar eletricidade, né? Que os seres vivos, na verdade, os seres vivos podiam gerar eletricidade, foi Luiz Galvani e também Alejandro Volta, deu uma grande contribuição nessa descoberta, trabalhando com anfíbios. Eles descobriram então que os organismos vivos podiam gerar eletricidade, além de conduzir, também gerar eletricidade. Não é à toa que nós temos o peixe puraquê, né, que é capaz de descarregar 2.500 volts, né? Mas isso é uma situação, né, de ataque, de defesa dele, né? É outra questão. O que nós vamos estudar aqui é cargas pequenas, né? Ou seja, milivoltagem, a nível de milivoltagem. Qual o objetivo da bioeletricidade, né? Qual é o objetivo? O principal objetivo no sistema nervoso, né, que é o que nós vimos estudando, é a comunicação entre interna no neurônio. Não é entre os neurônios, né? Que a sinapse, nós vamos estudar na próxima aula, a sinapse ela é química. Então, a bioeletricidade é para entender a comunicação interna ao longo do axônio, na verdade, do corpo, do neurônio, dendritos, corpo, cone axônico, axônio. Então, todo o mecanismo de comunicação interno, quer dizer, ao longo do neurônio, na membrana do neurônio, né? É através de eletricidade, são cargas elétricas, né? Então, primeiro, pessoal, existe uma carga elétrica, existe uma diferença de potencial, né? Para quem está lembrado, né? DDP, diferença de potencial, em torno da membrana. Toda membrana de toda célula viva, a membrana é negativo na face adjacente interna e positivo na face adjacente externa. Então, toda célula viva, ela tem essa aparência, ela tem essa situação, né, de negativo e positivo fora. Ou seja, não é no citoplasma e nem é bem necessariamente no líquido. É em torno da membrana, nas faces adjacentes, você tem uma diferença de carga. Isso é devido a muitos mecanismos, né? Nós vamos falar dos 3 principais mecanismos que geram o potencial de repouso. São 3 mecanismos que são capazes de gerar essa diferença de carga, né? Ou seja, negativo na face adjacente interna e positivo na face adjacente externa. E interessante que a célula tem uma constância, né? Em toda a membrana, se você for medir com o voltímetro, né, que é um aparelho de medir voltagem, voltagem é uma unidade de DDP, né, de diferença de potencial. Então, todo voltímetro, se você for medir em qualquer região da membrana de uma célula, a voltagem é a mesma. É uma característica do potencial de repouso, é essa voltagem constante, né? Desde que a célula esteja em repouso elétrico. Esse repouso elétrico é dinâmico, porque, desculpe aí, meus cachorros. Então, esse repouso elétrico, ele na verdade é dinâmico, porque existe muita passagem de íons. Nós vamos ver que existe muito movimento de íons, mas a voltagem se mantém constante. Em torno de menos 75 milivolts. Tem algumas células que podem ter uma voltagem mais elevada, né? Como os neurônios, que chegam a menos 90 milivolts. E tem células que também têm uma voltagem mais baixa, como as células do tecido conjuntivo, né? Ósseo, adiposo, ele tem uma voltagem muito baixa, porque são células não excitáveis, né? Diferente do neurônio, do músculo esquelético,
que são tecidos excitáveis. Então, os tecidos excitáveis, eles têm as suas células membranas com voltagem mais elevada, né? Então, isso é o potencial de repouso, né? Que é medido, que o valor do potencial de repouso é em torno de menos 75, menos 8, dependendo do tipo de célula. Agora, o que é que produz o potencial de repouso, né? Quais são os mecanismos, né? Existem 3 mecanismos mais importantes que vão produzir esse potencial de repouso. O mecanismo mais importante é a bomba de sódio e potássio, bomba sódio, potássio, a ATPase, né? Ela é uma enzima também. Além de ser um transportador, também age como uma enzima, porque quebra ATP. Então, uma célula, pessoal, você considerando uma célula, esse transportador, ele é uma proteína uma estrutura bem complexa. Mas qual é o papel dessa proteína? Quando ela quebra uma molécula de ATP, né, uma vez quebrando uma molécula de ATP em ADP, né, a adenosina trifosfato tem adenosina difosfato. Então, utilizando essa energia do fosfato, essa proteína muda de conformação e consegue extrusar 3 íons de sódio. Tá? Ou seja, transferir para a face adjacente externa 3 íons sódio. E enquanto que, ao mesmo tempo, né, com essa mesma energia, ela consegue transportar para o interior, para a face adjacente interna, 2 íons potássio. Tá? A questão é que aí existe uma diferença, né? 3 menos 2, 1. Então, cada vez que uma bomba dessa trabalha, ela coloca uma carga positiva. Agora, imagine que existem milhares de bombas numa membrana, né? Trabalhando ao mesmo tempo e utilizando ATP. A glicose, né, é muito importante, né, para poder formar esse ATP. Todo neurônio precisa de glicose. Então, como são milhares de bombas, de proteínas que trabalham ao mesmo tempo, existe um acúmulo de cargas positivas, e essas cargas positivas principalmente sódio, né? É lógico que também existe transporte de cálcio, né? Existem outros transportadores que transportam cálcio também para a face adjacente externa, mas não é o predominante. Então, a bomba de sódio e potássio é o principal mecanismo que faz com que a face adjacente externa fique positiva em relação à face adjacente interna, produzindo potencial de repouso, né? Outro mecanismo também importante, né, é a permeabilidade dos íons. Tá? Então, existem esses mecanismos, eles atuam simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Outro mecanismo importante do potencial de repouso é que esse sódio, a permeabilidade seletiva dos íons, né? Como o sódio foi extrusado, foi transportado para fora, né, em grande quantidade, é interessante que a célula em repouso, quando ela está em repouso elétrico, os canais de sódio estão fechados. Os canais, que também são proteínas, né? Depois vocês dão umas revisadas nas proteínas de membrana, que são muitas proteínas que existem na membrana. Esses canais de sódio estão fechados. Então, o sódio que é transportado, como eu falei agora há pouco, que ele é transportado para a face adjacente externa, ele não consegue voltar
né, por mais que o gradiente elétrico dele, né, e por mais que existe uma força que faz ele voltar para o interior da célula, mas ele não consegue voltar porque os canais de sódio estão fechados. Então nós dizemos o quê? Que a membrana é impermeável ao sódio na fase de repouso. Então isso é mais um mecanismo, é mais um fator determinante, é mais uma justificativa para que a célula fique positiva na face adjacente externa, né? Tá? Que favorece então essa permeabilidade, na verdade essa impermeabilidade ao sódio, né? Favorece. E ao mesmo tempo existe uma permeabilidade ao potássio, o potássio que nós falamos agora há pouco, né? Na bomba de sódio de potássio. O potássio que era captado para o interior, esse potássio, ele facilmente sai da célula, porque a membrana é permeável ao potássio. O potássio, como ele é um íon pequeno, e no repouso os canais de potássio estão semiabertos, então permite a saída de potássio. O que significa isso? É mais carga que se acumula fora da célula. Então tudo isso vai acumulando carga positiva fora da célula, tá? De modo que esses mecanismos, né, eles se somam e vão promover essa voltagem, né, que eu já falei, de 75 milivolts, de menos 75 milivolts. Por que é menos? Porque o voltímetro ele considera a carga de dentro em relação à de fora. Então, como dentro é negativo, né, e a referência é fora, então a voltagem sempre é negativa, tá? Mas se você inverter os eletrodos do voltímetro, você inverte a carga da voltagem, né? Lógico. É uma questão de convenção internacional, né? O eletrodo do voltímetro, o eletrodo ativo, é colocado internamente, né? São microeletrodos. Esse voltímetro ele existe em laboratórios de neurociências, né, de eletrofisiologia, e são aparelhos com microeletrodos que perfuram a membrana, né, e captam as cargas internas e fazem a diferença de dentro em relação a fora. Então o resultado se a célula estiver viva e estiver equilibrada, né, o resultado vai ser menos 75 milivolts, menos 80. E os mecanismos que promovem essa voltagem, como eu já disse, né, é a bomba de sódio de potássio ATPase, que extrusa 3 sódios, né, para a face adjacente externa, e 2 potássios, né? E outro mecanismo que eu acabei de falar é a permeabilidade, né? A impermeabilidade ao sódio, que faz com que o sódio que se acumule não consiga voltar, né? Porque existe um gradiente elétrico muito forte, né? Porque internamente é negativo, fora positivo, as cargas positivas são atraídas pelas negativas. Então existe um gradiente elétrico e químico também. Mas mesmo assim, os canais estando fechados, o sódio não consegue voltar para a face adjacente interna, e aí você tem esse acúmulo de cargas positivas, né, que é principalmente sódio, né, e depois cálcio. Bem, então os principais mecanismos são, repetindo, né, a bomba de sódio de potássio ATPase, que é uma proteína bem complexa, e a impermeabilidade ao sódio e a permeabilidade ao potássio, né, que também ajuda nessa voltagem, tá? Bem, então por que nós estudamos o potencial de repouso? Para poder entender o potencial de ação. Porque o potencial de ação, ele é muito importante na comunicação dos neurônios, né? Mas uma célula só vai entrar em potencial de ação se ela primeiro tiver em potencial de repouso. O potencial de repouso é uma carga, né? É uma diferença de potencial, que tem uma unidade, uma voltagem, que é um pré-requisito para que a célula entre em potencial de ação. Tá?
O potencial de ação ele tem uma vantagem, né? Que ele vocês vão ver mais na frente, que ele se propaga, ele é conduzido. Enquanto que o potencial de repouso é estacionário, constante, o potencial de ação não, ele se propaga ao longo do axônio, né? Se considerando um neurônio, o potencial de ação ele se propaga. O potencial de ação, então, ele tem muito mais utilidades. Ele que é o estímulo elétrico no neurônio, né? Mas também existe também potencial de ação no músculo esquelético, também, né? Para induzir a contração muscular, tá? Bem, vamos estudar então como é que o potencial de ação é formado, tá? Para a gente ir já concluindo aos poucos. O potencial de ação, ele é formado, você considerando esse voltímetro, se você projetar ele num computador, num monitor de computador, aí você vai ter um gráfico de voltagem, né? De voltagem na vertical ao longo do tempo. Então, esse estudo é um estudo de alterações de voltagem da membrana, de um determinado ponto da membrana, né? Vamos considerar um neurônio. Considerando um neurônio, eu vou colocar o voltímetro, um eletrodo bem aqui no cone axônico, né? Que é onde o potencial de ação, nós já falamos, né, que no cone axônico é onde o potencial de ação realmente se consolida, né, inicia de maneira mais concreta. Então, vamos colocar o voltímetro na face adjacente aqui interna, um eletrodo, né, e outro eletrodo na face adjacente externa, né? Desculpa. E vamos medir aqui a voltagem do neurônio, né? A face adjacente interna em relação à face adjacente externa. E projetar essa voltagem aqui no gráfico, tá? Então, antes, a célula se encontrava em potencial de repouso. O tempo vinha passando, o tempo ia acontecendo e a célula estava em potencial de repouso, né? Até que algum estímulo vai tirar essa célula do repouso. Algum abalo. Pode ser uma sinapse química, né? Por exemplo, um outro neurônio libera um neurotransmissor, esse neurotransmissor se liga a um receptor, etc., abre canais de íons positivos e começa a despolarizar o neurônio começa a ficar excitado, estimulado. Então, a sinapse química é uma forma de estímulo para um neurônio, né? Mas também existem células como os receptores, né? Receptores do tato, visão, que recebem que para entrar em potencial de ação podem fazer isso a partir de outros estímulos, como luz, no caso da retina, né? Pressão, no caso do tato. Então, os estímulos são muitos, são variados, tá? O importante, então, é que um estímulo aconteceu bem aqui, vamos supor, com 2 segundos, ou com 2 segundos depois que você começou a contar o tempo. E aí, com esse estímulo, pessoal, independente do estímulo, começa a ocorrer uma entrada de cargas. Todos os estímulos, né? Embora os mecanismos são às vezes complexos, mas começa a haver entrada de carga. A carga positiva que estava fora começa agora a entrar, passar para a face adjacente interna. Isso por quê? Porque canais de sódio se abrem, né? Os mecanismos para isso são complexos. Primeiro, tem canais de sódio dependentes de ligantes, dependentes de neurotransmissor, né? No caso das sinapses químicas, dependendo do tipo de célula, né? Mas o que sempre é comum é que
começa a haver entrada de cargas positivas. Quer dizer, se estava negativo dentro e começa a entrar a carga positiva, então o que acontece com a voltagem? A voltagem ali de dentro em relação a fora, na membrana, aqui no cone axônico do neurônio. Né? O que vai acontecer com essa voltagem? Que nós sabíamos que estava em repouso antes, né? Estava em repouso, em potencial de repouso, né? Mas houve um estímulo, não interessa que estímulo foi, um neurotransmissor foi liberado, ou então na retina, se for um neurônio da retina, luz se ligou a um cone bastonete, aí ocorre uma ligação química, né, complexa. Bem, então qualquer estímulo, pessoal, ele vai fazer entrar carga positiva, tá? Isso é sempre comum. Entrar carga positiva, ou seja, passar a carga positiva para a face adjacente interna, né, é que nós chamamos de excitação da célula. É que nós chamamos de um processo de excitação. É porque no repouso era negativo, né? Agora com a abertura de canais de íons positivos, né, por causa do íon estímulo X, começa então a haver uma excitação da célula. E se nós formos observar isso no voltímetro, nas variações de voltagem ao longo do tempo, nós vamos ver que então começa a ficar, se aqui tinha uma voltagem de menos 75, não era? Era uma voltagem de menos 75 milivolts, então a voltagem começa a subir para menos 70, vai subindo, né? Para menos 60, etc. Vai subindo, tá? Chega uma voltagem em torno de menos 40, que é uma voltagem crítica, chamada de limiar de excitabilidade. Limiar de excitabilidade, ou potencial limiar. Então, essa voltagem é uma voltagem crítica, em que a célula não suporta mais tanta carga, essa entrada de carga positiva, e ela abre mais canais de íons positivos, né, que são os canais de sódio voltagem dependente. Então, esse limiar é como se fosse um limite crítico, né, que é em torno de menos 40. E aí a voltagem sobe abruptamente. Nós chamamos isso de despolarização, porque estava polarizado, né? O potencial de repouso era uma polaridade, e agora a polaridade está invertendo. Então a gente chama de despolarização. Inicialmente você tinha aqui uma despolarização parcial, inicial, né? Atingiu o limiar de estabilidade, que é o chamado também threshold. Atingir esse limiar, a despolarização é completa. E aí você atinge um pico, né? Esse pico é chamado de polaridade invertida, porque fica totalmente positivo dentro e negativo fora, né? Vai inverter totalmente a carga. Então é chamado de polaridade invertida. Aqui é despolarização, aqui polaridade invertida, e também essa polaridade no inglês pode ser chamada também de overshoot, porque é uma coisa que passa além, né? Extrapola, estava negativo dentro, né, da célula, e de repente ficou positivo. O que é o potencial de ação nada mais é do que uma troca, né? Inicialmente num ponto, às vezes começa nos dendritos, no corpo, mas no cone axônico é que se estabelece. Então é uma troca, era negativo dentro, né, na face adjacente interna, e de repente começa a ficar positivo. Então, o que é um potencial de ação, se for falar grosso modo? É uma troca de carga, uma inversão abrupta de carga, é uma descarga. Essa inversão de carga é chamada de descarga.
como se fosse um choque, que né, é um choque, mas bem pequeno, que depois consegue se propagar. E depois vai falar da propagação. Então, quando inverteu a carga totalmente, começa um processo, quando atingiu esse pico, pessoal, a célula não suporta mais com tanta carga positiva interna e começa a abrir canais. Interessante que os canais de potássio são mais sensíveis, eles se abrem com mais facilidade, né? E aí existe o excesso de potássio que estava dentro da célula, que a bomba de sódio de potássio tinha colocado antes, né? Esse potássio começa agora a sair. Você tem uma extrusão de potássio, uma saída abrupta de potássio, tá? Que a bomba de sódio de potássio TPase tinha colocado antes, né? Então esse potássio ele começa agora a sair de maneira muito rápida. E aí você tem um processo chamado de repolarização. E isso é justamente o processo voltando ao repouso, né? Então, a célula, né? Ou seja, o neurônio, que era negativo internamente, depois passou para ser positivo internamente, agora ela vai voltar de novo como ela era no repouso, né? Só que existe um evento, né, que é tão transitório e rápido que sai tanto potássio que fica mais negativo do que antes. Aí nós chamamos esse evento de hiperpolarização, mas não é um evento tão importante, né? E logo depois da hiperpolarização, como a bomba de sódio de potássio sempre está trabalhando, então a bomba de sódio de potássio ela consegue equilibrar a voltagem da membrana, tá? Trazendo a voltagem de novo para menos 75, ou seja, para o inicial, né? Menos 75 milivolts. Então, quem vai afinar a voltagem depois de todo o processo é a própria bomba de sódio de potássio, que ela é que é responsável, né, é um dos mecanismos mais importantes para trazer para o repouso, para trazer para o potencial de repouso, como nós falamos no início. Entende? Então, pessoal, esse é o potencial de ação. É um processo, é uma soma, uma sequência de eventos que ocorrem em 0,1 milissegundos no neurônio. É um evento muito rápido, que tem como fases, né, 3 fases: despolarização, polarização invertida e repolarização. Mas, a grosso modo, é como se fosse uma troca de carga e depois volta ao normal, né? E uma repolarização. Então, esse processo ele é interessante porque quando ele acontece no neurônio, ele vai se propagando. O que eu quero dizer com isso? Se ele acontecer bem aqui, né? Ficou positivo dentro, negativo fora. Ele está acontecendo bem aqui. Esse processo ele vai excitar a membrana numa região vizinha, circunvizinha, numa região próxima. Ou seja, excitar em que sentido? Fazer com que canais de sódio, voltagem dependente, se abram, por causa que atinge o limiar de menos 40. Então o canal que está aqui próximo, ele se abre. E aí também entra sódio, aí despolariza. E aí todo o processo acontece. Esse canal, essa região aqui que despolarizou, vou fazer maior aqui, né, para poder. Então essa região que despolarizou vai de novo induzir a região vizinha também a se excitar.
Ou seja, vai entrar sódio aqui também. E aí acontece outra descarga, outro potencial de ação. Essa região que despolarizou induz a outra região próxima, né? Os canais de sódio e voltagem dependente que estão próximos também a se excitar. É como se um canal fosse excitando o vizinho, né? Um canal se eletriza, né? Se abre e aí choca o vizinho também, né? Por causa da alteração de carga, o canal vizinho também se abre. E assim acontece sucessivamente, até chegar no final das terminações axônicas, né? Que já é a terminação sináptica. Então, esse processo é chamado de propagação, condução. Esses potenciais, eles acontecem em um grande número, né? Tem uma frequência, tem ritmo, né? Aí é o código neural, compondo um código neural, né? Uma comunicação, compondo uma comunicação. Porque essas descargas, eles têm uma frequência, né? Tem um ritmo. Então é isso que compõe a comunicação interna, a comunicação no neurônio, tá? Então é isso, tá? O potencial de ação, ele é um fenômeno fantástico, porque ele permite todos os circuitos neuronais acontecerem, né? Na verdade, os circuitos neuronais, eles são elétricos e químicos, né? Quando chega na sinapse, o processo é químico. Aí o neurotransmissor ele vai induzir uma excitação no outro neurônio. E aí então o processo já se torna elétrico de novo. Então eletroquímico, 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 até fechar os circuitos. E aí, graças a esses processos elétricos, o potencial de ação e as sinapses químicas, nós vamos estudar ainda sinapses químicas, né? Mas graças a essa alteração de voltagem, alteração de carga, é que existe tantas funções do sistema nervoso, né? Os reflexos, os arcos reflexos, a memória, os processos, né? O raciocínio, tudo que é devido a esse código neural, que a base do código neural é o potencial de ação. Mas para uma célula entrar em potencial de ação, é preciso que antes ela esteja em potencial de repouso, né? E o potencial de repouso é formado por quem? Por basicamente dois mecanismos, né? Os mais importantes, né? Que é a bomba de sódio e potássio ATPase, né? E a permeabilidade seletiva da membrana, né? É impermeável ao sódio e permeável ao potássio. Então, queria ficar por aqui. Obrigado pela atenção, né? E até a próxima. Obrigado pela atenção, viu?